Olá, meus amados! Que maravilha! Maravilha do primeiro dia da semana. Olha que aqui na Bahia nós estamos tendo um clima tão agradável, muito agradável. Chuva, sol, bem fresquinho, aquele sono muito profundo durante a noite, com cobertor, gente, no meu caso. Olha, realmente eu não vejo outro canto que seja mais agradável do que aqui, e principalmente porque estamos tendo uma abundância de alimentos. Realmente uma abundância muito agradável. Aquele velho ditado que no Brasil só plantar que dá certo. E manuseio tão formidável, porque esta atividade física prazerosa e produtiva proporciona tanta coisa. Recompensa é tremenda. Faz-nos viver pela fé. Aquele pé de tomate que arranquei, porque numa outra vez que plantei, tomate caiu e nasceu de sementes de tomate, e eu replantei, gente, já está dando frutos, tomates carregando nos pés. É uma maravilha, né? Pepino, mesma coisa. Enfim, na horta está cheio de hortaliças e no campo cheio de árvores frutíferas. Isso é uma maravilha. E hoje estava conversando com um amigo bem entendido nas questões econômicas e financeiras. Ele falou para mim: olha, isso, parte financeira, vai ser restaurada, recuperada. Pode levar um tempo, mas vai ser restaurada. Por que ele diz isto? Porque ele analisou nos períodos anteriores de certas crises, 11 de setembro e depois crise financeira do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que atingiu o mundo inteiro. Parecia que naquela época as coisas estavam difíceis. E se lembrar pouco antes, bem antes, aliás, a Grande Depressão Econômica de 1929. Sim, tiveram muitas crises, mas parte financeira foi recuperada. Aí ele me diz: mas uma coisa não vai ser recuperada. A liberdade de cada pessoa cada vez vai ser espremida, e realmente você precisa ouvir muito mais as autoridades do que antes. Eu realmente estou concordando com a sua explicação, porque de fato isso está acontecendo. Aqui mesmo, pequena cidade, Jequié, quando eu preciso entrar no supermercado, por exemplo, ou qualquer estabelecimento, você é obrigado a usar a máscara. É obrigado. O que quer dizer obrigado? Se não usar, multa grave, pesada. Então, os do próprio estabelecimento até oferece máscara se por acaso algum cliente não colocar máscara. Cada vez apertando, realmente apertando. Aí comentamos:
Uau, aqui no campo, realmente a gente desfruta a liberdade. A liberdade é um ponto fundamental, fundamental na nossa existência, porque fomos criados por Jeová, um Criador de amor incondicional. Ele não criou um robô, mas criou um ser livre, vontade livre. Em total liberdade, você escolhe o Criador ou inimigo do Criador, ou destruidor. Então existe caminho da vida e caminho da morte. Escolha é 100% a nossa. Para Deus, Criador, Ele faz de tudo, dá toda a evidência para que nós escolhamos a vida. O destruidor, tempo todo, nos engana para que nós, no fim, morramos. Diante desta escolha, viver no campo é grande privilégio de você desfrutar toda a abundância da vida. Isso é muito, muito maravilhoso. Na semana passada, eu estava estudando com uns amigos a Bíblia e me perguntou assim: Deus predestina alguma coisa? E lendo a Bíblia, em muitos aspectos, parece que Deus predestina. Então eu expliquei que para Deus não existe predestinação da vida de alguém, mas existe uma presciência de Deus, que dentro da qualidade de onisciência, ele então consegue prever da vida de alguém e pode falar sobre o que ele prevê quando ele acha que é necessária. Então, existe essa presciência de Deus, mas Deus jamais predestina alguém para ser salvo ou para ir à morte. Ele jamais predestina isto. E hoje nós vamos estudar essa parte. Não é bem essa parte, mas podemos aplicar isto na vida de Davi, o segundo rei de Israel, escolhido por Deus. A sua vida foi muito turbulenta, muito difícil, mas por Deus ter escolhido, ele torna-se um rei de vitória, um rei que demonstra totalmente quem é Deus. No entanto, pela sua vida bastante turbulenta, e nós vemos, será que ele mereceu estes favores de Deus? Quando para judeus refere à estrela de Davi, ou trono de Davi, realmente rei Davi é considerado como um grande herói da nação. É um orgulho da nação, esse personagem rei Davi. E hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nós então queremos analisar, e também capítulo 12, um acontecimento na vida de Davi e que
como Deus lidou com ele e, ao mesmo tempo, qual foi a artimanha, o engano de inimigo de Deus, o poder da morte. Então, em vez de eu contar a história, hoje eu quero fazer uma leitura para que vocês também acompanhando entenda perfeitamente como foi registrado este acontecimento e que lições nós vamos aprender, porque realmente precisamos aprender as lições da vida para que nós possamos agradecer ao nosso bom Deus. Então, você que está com a Bíblia, eu quero convidar para abrir 2 Samuel, capítulo 11. Tá? Capítulo 11. Vou ler a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo:
ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Jeová. Capítulo 12. Jeová enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive Jeová, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz Jeová:
Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra de Jeová, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz Jeová: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra Jeová. Disse Natã a Davi: também Jeová te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos de Jeová, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E Jeová feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa de Jeová e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Jeová se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão.
e Jeová o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor de Jeová. 2 capítulos, e você acompanhando a leitura, o que você achou dessa história, este acontecimento na vida de Davi? Parece que Deus ama Davi de uma forma que, mesmo ele fazendo tudo isto, Deus perdoa e cobre tudo. E muitas pessoas acham que Deus é muito injusto no caso de Davi, nesse acontecimento. O que Davi merecia? Morte. Porque primeiro ele adulterou, depois ele assassinou o marido da mulher. Então, pela lei mosaica, morrer. Mas como Deus continuou dando a vida, perdoou. Como que isso pode? Então, quem sabe você também poderá estar pensando que Deus, olha, no caso de Davi, ele está amando demais. Está dando um favor muito especial. Me diga uma coisa. Você não queria ser igual a Davi? Receber este favor extra? Extra, né? Quando eu errar, eu pecar gravemente, eu gostaria que Deus me tratasse desta forma também. Isso é meu sincero desejo. E agora, mesmo com essa leitura que nós entendemos, se nós tivermos alguma dúvida, algum mal entendimento, confusão na nossa mente, então precisa rever alguns pontos cruciais que nos conduz para o entendimento perfeito do nosso bom Deus e sua vontade. Quando nós entendemos a sua vontade e que Davi exatamente seguiu a vontade de Deus, por isso que Davi foi vitorioso. E entendendo disto, você e eu podemos ser vitoriosos mesmo nas nossas gravíssimas falhas. Então, é isso que eu gostaria de gastar o tempo restante para a gente realmente ter este entendimento. Quanto ao adultério de Davi, deitando com Batseba, creio que não precisamos explicar muita coisa. Mas uma coisa a gente precisa entender. Não porque era naquela época que ele podia fazer tudo isto. Adultério, além de ter algum relacionamento íntimo com qualquer outra mulher, a não ser uma única esposa, é adultério. Até mesmo no nosso pensamento tiver algo nesse aspecto, nós adulteramos segundo a explicação do nosso Salvador Jesus Cristo. Não precisa ter o ato próprio, mas nós adulteramos só de pensamento.
Agora, Davi, além de tomar a mulher, quem sabe sem consentimento da mulher, a Batseba não tinha outro a não ser submeter à vontade do rei, e Davi faz isto. Eu quero ir. Por que Davi fez isto? Qual é a verdadeira motivação de Davi fazer isto? Ele conhecia perfeitamente a Deus. Ele era profundo conhecedor de Deus e ele vivenciou, ele andou com Deus desde sua infância, na sua juventude, e agora que ele é rei, ele comete um adultério gravíssimo. Quem é que está por trás de Davi para que Davi olhasse aquela mulher que estava tomando banho, que era formosa, e quis saber quem ela era e ainda chamá-la e deitar com ela? Quem está por trás? Deus ou inimigo de Deus? Certamente o destruidor, Satanás, estava incutindo na mente do rei Davi sobre este desejo errôneo, mas fez um embrulho tão agradável na vista de Davi, como se isso fosse um direito de um rei da nação. Porque outros reis faziam essas coisas de outras nações pagãs. Era comum, normal, aceitável. E Davi, na sua ociosidade, enquanto o comandante Joabe e seus soldados estavam pelejando contra amonitas, filhos de Amon, Davi em Jerusalém passeando. Então, realmente, nessa ociosidade, o inimigo conseguiu penetrar na sua mente, oferecer esta tentação, e Davi exatamente caiu nesta tentação. E assassina o marido dela e toma-a como esposa. E agora, o inimigo teve sucesso. Fez com que Davi cometesse tremendos pecados. Qual será o próximo passo do inimigo na vida de Davi? Deixa ganhar a batalha, a guerra, deixa por um tempo. E, no momento mais crítico, então, esse inimigo de Deus vai acusar a Deus. Davi fez isso. Merece o castigo, merece a morte. Sabe como nosso Deus conhece o caráter de Satanás? Que ele é somente acusador de dia e de noite. Então, Deus toma a iniciativa. Manda seu mensageiro, o profeta Natã. E este profeta, entendendo qual é a vontade de Deus, então, com amor pelo rei, aproxima ao rei com uma sabedoria divina. E Natã conta toda esta história.
História que mexe exatamente o coração de Davi. Davi, ele mesmo condena a si mesmo. Sabe que quando nós condenamos outras pessoas, é porque nós estamos fazendo conosco mesmo. Porque nós achamos, moralmente falando, que nós merecemos aquilo lá, mas não quer que isso aconteça comigo, então nós enxergamos erro dos outros e condenamos e contamos para um monte de pessoas. E profeta Natan, com muita coragem: tu és o homem que precisa ser morto de acordo com sua própria condenação. E a partir daquele momento, então, profeta Natan começa a falar como Deus havia tratado rei Davi, seu servo, e por causa deste erro grave, o que acontecerá para frente. Tudo que o profeta Natan falou para rei Davi, o que vai acontecer, isso é uma predestinação ou uma presciência. Você precisa distinguir isto. Se não conseguir distinguir, você vai enxergar este Deus tremendo, este Deus horroroso, porque diz assim, profeta Natan, vamos para 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 9. Porque, pois, o desprezaste a palavra de Jeová, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. E, verso 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz Jeová: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Uau! Você enxerga isso como castigo que Deus está predizendo o que acontecerá na vida de Davi? Se você entender como castigo, porque Davi cometeu aquele tremendo mal perante Jeová, então, como que nós vamos aceitar que Deus é amor incondicional? Aqui não conseguimos enxergar que Deus é o amor. Por causa que Davi errou, então vai ter castigo. Castigo muito, muito pesado. Realmente é pesado. A espada jamais apartará da sua casa. Eu vou levantar da sua própria casa para que tome tuas mulheres. Isso ainda no pleno sol. Realmente coisa pesada, não é? Parece que castigo é tantas vezes mais do que o que ele fez em oculto.
E ainda mais, Deus próprio fala, né? Suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Será que então Deus instiga a pessoa para que cometa adultério? Que coisa, não é? Como que é isto? Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom. Mas uma coisa nós precisamos colocar como princípio. Como está escrito em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. E 1 Coríntios capítulo 13, apóstolo Paulo fala, o amor jamais acaba. Princípio básico. E aqui nós precisamos enxergar este amor. Em vez de duvidarmos, aqui nada parece que Deus é amor. Quando vier esse tipo de pensamento, nós precisamos, não. Eu que não estou entendendo por enquanto. E daí, ainda mais, vem a morte da criança. A morte porque este filho foi gerado no pecado, no adultério. Gente, se todos que adulterarem e quando vier um filho como resultado, se morrer, tem que morrer, olha, o mundo, não sei, será uma confusão tremenda, não é mesmo? Mas então, o que está acontecendo atrás disso? Então, vamos começar a entender. Quem é que levou Davi para adulterar? Deus ou inimigos de Deus? Qual é a sua escolha? Inimigos de Deus. Muito bom. E este inimigo de Deus, por ter conseguido derrubar Davi, o que ele irá fazer? Toda a confusão na casa de Davi, com finalidade de Davi começar a resmungar de Deus. Em vez de louvores, salmos, cânticos, começa agora, Deus, por quê? Isso é o objetivo de Satanás, separar Davi de Deus, porque Davi experimentava grande amor de Jeová e ele conhecia profundamente este Deus e era amiguíssimo. E Satanás queria separar Davi de Deus para levar Davi à morte eterna. Deus, sabendo disto, está falando o que irá acontecer, e quando isso acontecer, é que Davi não se abale, mas sim permaneça firme na sua fé. Nunca duvidar do amor de Deus. Sabe quando o profeta explica o que acontecerá? Aí Davi fala no verso 13, capítulo 12 de 2 Samuel.
Davi disse a Natã: pequei contra Jeová. Aqui é uma frase curtíssima. Pequei contra Jeová. Mas se você for para Salmos capítulo 51, você vai ler toda a oração, toda a confissão de Davi neste caso. Mas aqui na 2 Samuel, um relato é simples. Pequei contra Jeová. Agora você precisa prestar muita atenção. Disse Natã a Davi: também Jeová te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando é que Deus perdoou o pecado de Davi? Quando então ele confessou que ele pecou, ou no momento, ou até mesmo antes de ele deitar com a mulher, antes de ele escrever a carta para matar Urias. Quando é que Deus perdoou e tomou a decisão de que Davi não morrerá? Quando? Quando ele confessou que pequei contra Jeová. Nesse momento? Se fosse nesse momento, eu não sei, mas o profeta Natã teria de ouvir imediatamente naquele momento da palavra de Jeová. Fala para ele que eu perdoei já. Não seria lógico? Mas não se poderia ter sido assim. Mas o que eu creio é que mesmo ele cometeu adultério, mesmo cometeu assassinato, ele não morreu, único e exclusivamente porque Deus havia perdoado. Se não tivesse perdoado, naquele ato de pecado, certamente ele teria que morrer. Igual a nós também. Nós, quando pecamos, como separamos de Deus, teríamos que morrer. Por que não morremos? É porque Deus nos já perdoou. Então eu digo uma coisa. Sabe qual é a predestinação de Deus? Perdão dos nossos pecados já está predestinado. Expressar o perdão de Deus desta forma fica um tanto esquisito, não é? Eu também, pela primeira vez que proferi assim, também estou achando que é meio esquisito. Mas, ao dar Jesus Cristo na cruz de Calvário, ou antes, quando aquela vestimenta que Deus fez para Adão, vestimenta de pele, um animal foi sacrificado. Significa que o pecado mortal de Adão e a mulher foram perdoados. Perdoados. Então, para toda a humanidade, o perdão está predestinado para que todos sejam salvos. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Todos receberão este perdão oferecido já. Porque algumas pessoas
por sua própria justiça, queiram fazer muita coisa para merecer o perdão. É grande mau entendimento. Sabe que nós não precisamos pedir perdão para receber o perdão? Perdão de todos os nossos pecados já foi oferecido na cruz de Calvário. Nós que vivemos hoje, depois de Jesus Cristo ter vindo pela primeira vez aqui na Terra. E Davi, então, aceita. Bom de Davi é que quando disse Natã a ele, também Jeová te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, mais uma vez então, ele avisa a Davi o que inimigo fará com o menino que nasceu. Isso você precisa entender perfeitamente. Verso 14. Mas, posto que com isto, tudo que Davi fez até este momento, deu motivo a que blasfemassem os inimigos de Jeová. Uau! Ainda bem que o autor deste livro, que relata este acontecimento, especifica: os inimigos de Deus irão blasfemar contra Jeová. Vão acusar, certamente. E Davi oferece o motivo. O que os inimigos de Deus vão fazer? O filho que te nasceu morrerá. Uau! Alguém que pensa bem simples vai dizer: tá vendo? Você tem que pagar pelas consequências do seu próprio pecado. Isso é muito, muito arraigado na nossa mente. Quando se trata de saúde, isso é uma equação. Você viveu desregrado, não guardou os princípios de saúde, você viveu desregrado, então, em consequência disto, você tem doença. Isso na medicina convencional é uma equação. Tanto que médicos perguntam seus hábitos. Quanto a hábito alimentar, quanto a hábito de ter usado cigarro ou bebida alcoólica. Tudo querem saber como você viveu. E agora que você apresenta, por exemplo, câncer nos pulmões, pergunta: fumou? Sim, fumei por 30 anos. O médico não pensa duas vezes. Qual é a causa de câncer nos pulmões? Cigarro. Por você ter fumado cigarro por 30 anos, agora é óbvio que você está com câncer nos pulmões. Você está com câncer no fígado. Então pergunta: você bebeu álcool? Sim, eu bebi por muito tempo. Então, óbvio que você tenha câncer no fígado. Você não fez atividade física e comeu muita gordura, aí você tem um infarto.
endurecimento das artérias no coração, no cérebro. Então, qual é a orientação médica hoje? Faça atividade física, o exercício físico, diminua colesterol para quem está com câncer nos pulmões, pare de fumar, pare de beber, etc, etc, etc. Então, você teve uma vida desregrada como resultado, isso porque estou amenizando. Mas sim, como castigo, agora você tem essa doença. Agora, esta doença que é resultado, que é castigo, nós vamos contornar a situação. Vamos fazer a cirurgia, vamos fazer os tratamentos, vamos amenizar sofrimento e vamos prolongar a vida. Embora você merecesse tudo isso, nós vamos fazer todo o esforço para que tudo que você fez de errado, você não sofra tanto, não morra precocemente. Isso na medicina moderna. E na medicina natural? Você comeu tanta coisa porcaria, você fez, olha, barbaridades. Então, você está tendo este castigo, este resultado. Mas não tem problema, nós vamos aliviar você. Vamos fazer detox? Você começa a tomar esse suco verde, isso, aquilo, tal de tratamentos naturais, e você será aliviado por completo. Olha aí, que chamada! Mas eu digo com toda clareza, seja da medicina moderna, como dos tratamentos naturais ou homeopáticos, todo tipo de sistema. Isso realmente é um sistema. Todo esse sistema de tratamentos é falso, é doce engano. Você causou com sua própria vontade. Agora você, com medo de morrer ou de sofrer, então você adota este sistema de tratamento para amenizar. Se tiver muita sorte, para curar a sua doença e continuar vivendo, e você volta a ter os hábitos anteriores. Porque, lógico, com medo, com certos cuidados, mas certamente você vai voltar a ter os mesmos hábitos. Por quê? Puxa, que medicina eficaz, que tratamento excelente, que detox, gente, esse funciona. Já que tem esses meios para escapar do sofrimento e da morte, então, carne é fraca, vamos voltar aos nossos hábitos anteriores. Isso que acontece no mundo. Por causa disto, quem tem este pensamento, esta filosofia, ao ler a Bíblia, essa parte, quando vê teu filho morrerá certamente, está vendo, ó, Deus está castigando. O pecado tem sua consequência. Então vamos ver o que aconteceu? A partir do verso 16, 15.
da segunda parte, que começa assim: e Jeová feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e criança adoeceu gravemente. Uau! Jeová fez o quê? Feriu a criança. Opa! Uau! Jeová feriu a criança mortalmente, porque uma semana depois morre. Então, Jeová é destruidor, é causador da morte. Você concorda com isto? Se você concordar que realmente Jeová que feriu a criança mortalmente, assim que está registrado, se você acreditar assim, por um lado você fala que Deus é amor, por outro lado Deus fala que Ele é juiz e executa a morte da pessoa, que é completamente oposto do amor. Mas tem duas faces. Deus é amor, mas Ele é justo. Muita gente fala assim. O que quer dizer justo? Quando peca, tem que pagar. Então, para que precisa de Jesus Cristo para perdoar nossos pecados? Isso só para quem aceitou. Quem não aceitou Jesus, Deus mata, castiga. É isto? Veja o que Davi entendeu. Como Davi entendeu? Nós já lemos. Criança adoece porque Deus feriu, e Davi, então, imediatamente, ele começa a suplicar a Deus. Roga a Deus durante uma semana, sem comer, na terra, ele rogando a Deus. E uma semana depois, criança morre, e servos tinham medo de comunicar da morte da criança. Qual era a ideia deles? Como a Bíblia fala, se rei faz isto pela criança viva, como que a gente vai comunicar que ele morreu? Se ele souber que criança morreu, o filho dele morreu, como será? Agora, rei morre. Isso era pensamento dos servos. E reação de Davi quando ele notou, entendeu, foi comunicado que filho dele morrera, qual foi a atitude? Se levantar, lavar-se, mudar de veste, ir ao templo, adorar. Verdadeira adoração. E, voltando para casa, quebrar jejum. Traz pão, eu quero comer. Os servos, opa, o que está acontecendo com esse rei? Pirou? Ainda pergunta. Para Davi, caso é selado. Como que Davi podia reagir diante da morte do seu próprio filho? Como que Davi reagiu desta forma? Levantar,
lavar-se, mudar de veste e adorar a Deus. Adorar com cânticos, louvores, agradecimentos. Você precisa pensar muito, meus amados. Uma coisa Davi sabia, e nunca foi abalado neste ponto fundamental, principal. Criança não morreu por causa do pecado de Davi. Isso ele sabia com toda certeza. Porque Deus jamais pede a morte de alguém, algum ser humano, porque alguém peca. No lugar de morte pelo pecado seu e meu, quem que morreu? O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ele que pagou por meu pecado, por seu pecado, pelo pecado de Davi. Não é que o filho que nasceu no pecado que vai pagar o castigo do pecado de Davi. Então você pode perguntar, mas pobre coitado, ele morreu, essa criança que nem pecou. Para mim, esta criança, filho de Davi, gerado no pecado, no adultério, ele foi mártir. O que inimigo de Deus fez? Ó Deus, eu quero ir até o fim. Eu quero ver se realmente Davi te conhece e aceita o sacrifício de seu filho. Vamos provocar a morte neste filho. Vamos ver qual é a reação do pai diante da morte do filho. Deus permitiu. Deus permitiu salvar esta criança e salvar Davi, salvar Batseba. Veja só, até onde o inimigo pode ir e até onde Deus permite. A criança é morta não pelo pecado de Davi, não era para pagar pecados de Davi, mas sim, criança é morta por Satanás. Mas salva por Deus, porque seu Filho, Jesus Cristo, pagou. Veja só, Davi, ele não caiu na segunda tentação do inimigo. Na primeira tentação de adulterar, tentativa de esconder seu pecado, matando Urias, tudo nisto Davi caiu atrás da outra. Quando então ele confessou seu pecado,
verdadeiramente? Está registrado em Salmos capítulo 51. Ele experimentou o amor incondicional de Deus. Mesmo que inimigos de Deus levasse a vida do seu filhinho, ele foi firme em Deus. A lição que nós precisamos tirar e aprender e vivenciar cada dia. Nós jamais precisamos pagar pelos nossos pecados, nossos erros, porque Jesus Cristo pagou no meu lugar. Isaías capítulo 43, versos 4 e 5 é muito claro. Muito claro. Ele que tomou sobre si, Jesus Cristo, pela minha enfermidade, levou sobre si as minhas dores, meus sofrimentos. Pela sua pisadura fomos curados. É Jesus Cristo que toma tudo. Deus assume toda a responsabilidade dos nossos pecados, porque somos dele. Ele nos chama de você é meu. Por causa desse vínculo que Deus tem com cada um de nós, ele que assume toda a responsabilidade dos todos os acontecimentos. Por isso que quem entendeu isto, o autor deste registro, então fala: eu suscitarei, eu que feri a criança. Embora Satanás tentando cada pessoa para levar para a morte, mas em vez de Deus acusar a Satanás, ele assumirá a responsabilidade da existência de Satanás, porque ele criou Lúcifer. Jamais Deus fez Lúcifer transformar-se em Satanás, mas Deus criou um ser perfeito, só que este ser completamente livre faz escolha de vontade própria para rejeitar, opor, ser adversário de Deus. Deus permitiu. Então, ele assume toda a responsabilidade. Então, meus amados, toda a sua doença não é consequência do seu pecado ou sua vida desregrada, mas sim porque o inimigo está blasfemando a Deus, acusando a Deus, para que você resmungue, você, quem sabe, amaldiçoe a Deus. O que adiantou ter vivido como vegetariano? Olha aí o resultado. Ignorar a bondade de Deus. Meus amados, em vez de sermos enganados, mas que nós possamos voltar ao bom Deus neste instante. Assim como Davi foi vitorioso, porque confiou na palavra de Deus, confiou na palavra de profeta Natã, mensagem de Deus, nós também podemos ser vencedores pela palavra. Isso é
grande privilégio nosso. Então, meus amados, que bom que chegou o final. Mais uma vez, sermos vitoriosos por Deus. Realmente, só por Deus nós podemos ser vitoriosos, porque Ele é de amor incondicional. Ele é somente a vida, jamais é morte. Ele é luz, jamais é treva. Então, ficando com essa verdade na nossa mente, meditando na sua palavra de dia e de noite, nós seremos vitoriosos, seremos bem-aventurados. Vamos finalizar com agradecimento. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque seu servo Davi confiou até o fim o seu amor incondicional. Ele confiou plenamente em Ti, mesmo ter cometido tremendo pecado. Mas ele assegurou a sua promessa de Messias, assegurou seu amor e assim não foi enganado pelo inimigo, mesmo diante da morte do seu filho. Pai, faze com que nós também, como Davi, possamos viver cada momento meditando na sua palavra, deixando sempre suas palavras em nosso coração, na nossa mente, e discernindo todo o engano do inimigo, que possamos andar contigo. Muito obrigado, porque nós já somos vitoriosos, porque Jesus venceu a morte. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu queria só lembrar dos seus apoios. Muita gente está nos apoiando e com singela doação, naturalmente, é de coração. Então está nos auxiliando bastante e cada vez que aumentar isto, certamente o Centro de Treinamento do Instituto Bom Viver, certamente um dia vai sair. Quanto antes puder, fica bem melhor. Agradecemos imensamente pela sua bondade e uma boa semana. Até a próxima!